Passamos dos galácticos do futebol para outras galáxias. Começa aqui mais uma última fronteira. Miguel, bom dia. Hoje começamos por uma pedra, viajamos até Marte e voltamos à Terra. Vamos começar então com um autêntico calhau e não há outra maneira de dizer isto. Chama-se NWA 7533, aquela pedra que nós vamos ver. E nós conhecemos já hoje cerca de 125 pedras mais ou menos parecidas com esta, chamada também a beleza africana. Foi encontrada no ano passado no deserto do Saara. E porquê é que está a deixar os cientistas tão contentes? Porque aquela pedra que nós estamos a ver neste momento tem cerca de 4,4 mil milhões de anos. E vem de uma zona muito longe daqui, Marte, mais propriamente o hemisfério sul. É notável como hoje temos conhecimentos até para datar e localizar onde é que vêm estas pedras. E torna-se assim no mais antigo representante rochoso de Marte encontrado na Terra. As outras rochas que nós conhecemos de Marte são todas muito mais jovens, 2 mil milhões de anos. E esta pedra, repara bem, esta pedra é só cerca de 100 milhões, ou melhor, 100 milhões antes de se ter formado esta pedra, formou-se o próprio Sistema Solar. E, portanto, a importância que nós damos a esta pedra é tremenda. E o hemisfério sul, sendo um hemisfério geologicamente muito diferente do hemisfério norte, com zonas mais altas, também dá-nos outras pistas sobre a própria formação do Sistema Solar. E, portanto, não só a idade é importante, como também os dados que foi possível recolher do ponto de vista geoquímico nesta pedra, que nos permite dizer, por exemplo, que este pedaço de pedra pertence àquela que era a crosta primordial de Marte, a primeira crosta de Marte. E os cientistas conseguem imediatamente também descobrir qual seria a espessura dessa primeira crosta. E, portanto, analisando esta pedra, os cientistas dizem que a primeira crosta de Marte teria aproximadamente 50 km de espessura. E, portanto, isso faz com que também se possam tirar outras conclusões, nomeadamente que Marte nunca teve, à semelhança que aconteceu com a Terra e com a Lua, um grande impacto que fez com que a própria superfície e a crosta de Marte tenha sido totalmente derretida. Não, Marte nunca teve isso. Portanto, esta crosta está lá e está presente ainda em Marte. Temos também outros dados incríveis sobre Marte que nos chegaram esta semana. E como é que chegaram? Através de irmos aos volumes das missões Viking que há 40 anos andaram em Marte. E o que é que nos dizem essas missões? Bem, em primeiro lugar, elas foram a Marte, esta missão foi a Marte para tentar descobrir se presentemente havia vida ou registros de vida em Marte. E não. Não havia, mas também não era possível descobrir, porque o que dizem agora estes novos dados é que a superfície de Marte estava coberta por um sal, e um sal que decompunha a matéria orgânica e, portanto, não conseguia também preservar, digamos assim, os sinais bioquímicos em Marte. Portanto, não conseguimos, se calhar, descobrir vida ou sinais de vida em Marte, porque a própria superfície de Marte é um bocadinho inimiga para preservar esses registros. Miguel, hoje vais-nos ajudar a perceber como é que as conquistas espaciais acabam por influenciar a tecnologia, os aparelhos e materiais que conhecemos no dia-a-dia. São os chamados materiais inteligentes e todos nós tocamos pelo menos uma vez por dia nesse tipo de materiais. Por exemplo, os vidros que nós temos nos nossos smartphones são vidros de material inteligente. Hoje em dia, o que os cientistas tentam descobrir já não são os materiais inteligentes. É aquilo que nós hoje chamamos de materiais geniais. E para isso vão à Estação Espacial Internacional, que é um laboratório com uma microgravidade perfeita para se descobrir o tipo de materiais. E o que é que fazem os cientistas? Juntam um fluido com pequeníssimas partículas e aplicam um campo eletromagnético. E o que é que descobriram? Descobriram que esse tipo de partículas forma espontaneamente estruturas. E estruturas que têm características que dão muito jeito, digamos assim, à engenharia dos materiais. Alguns primos, digamos assim, deste tipo de materiais mais geniais já existem. Nós conhecemos nos carros desportivos, conhecemos em pontes, conhecemos em edifícios, que faz com que, quando há um sismo ou grandes ventanias, este tipo de edifícios consigam estar mais próximos, mais juntos. E este tipo de materiais estão hoje na vanguarda daquilo que se faz ao nível de engenharia dos materiais. E a Estação Espacial Internacional ajuda a tentar construir este tipo de materiais que se autodeformam, que se auto-arranjam, digamos assim. E estes são os materiais do futuro,
E, por exemplo, uma outra aplicação quase no domínio da ficção científica é aplicar este tipo de materiais, este tipo de fluidos, nas veias, digamos assim, dos futuros robôs, de modo a que os futuros robôs possam ter uma movimentação cada vez mais humana, o que é particularmente interessante para uma série de aplicações, desde a medicina até operações de salvamento. Isto tudo é feito nesta senhora Estação Espacial Internacional, que no ano passado completou 15 anos de existência. Ou seja, aquilo que fomos vendo no cinema acaba por se concretizar à medida que o tempo passa. Por falar em cinema, os cometas foram sempre, chamaram sempre tantas atenções, há tantos filmes sobre eles, mas esta semana, Miguel, há um cometa que centra tantas atenções, ou centrou, falou-se tanto nas redes sociais e há muita curiosidade para perceber o que é que lhe aconteceu. É a chamada loucura. Foi mesmo a loucura em todas as redes sociais, em tudo o que era comunicação social em todo o mundo. O cometa Ison, sabia-se que na quinta-feira, por volta das 18h25, ele ia passar no ponto mais próximo do Sol e não sabíamos minimamente o que é que ia acontecer, porque algumas horas antes os cientistas tinham a informação de que o próprio núcleo do Ison estava a desintegrar-se, ou dava sinais de desintegração. E quando dava a volta ao Sol, naquele ponto mais próximo, ninguém sabia o que é que aconteceu. Ora bem, e tanto não sabiam que deu a volta e não havia imagens. A NASA, a Agência Espacial Europeia, cientistas em todo o mundo diziam: o cometa morreu. Acabou ali a história do cometa. Mas não, passado poucas horas, aparece algo que sobrevive desta viagem do cometa ao Sol. Aparentemente terá sido uma pequenina parte do núcleo que terá sobrevivido a esta passagem pelo Sol e que entusiasmou muito os cientistas e não cientistas em todo o mundo, porque aquilo parecia que estava a brilhar. Portanto, não só tinha sobrevivido, como se calhar até íamos ter fogo de artifício, autenticamente. Mas não, as últimas notícias que nós temos deste cometa Ison é que, infelizmente, do ponto de vista emocional, o próprio pequenino núcleo que sobreviveu não terá, afinal, sobrevivido e terá já, neste momento, podemos quase declarar o óbito do cometa Ison. Miguel, obrigada. Encontramos-nos no próximo domingo.